E aí, galerinha, tudo bem? Então, a gente vai continuar o nosso conteúdo de propriedades periódicas lá da tabela periódica. Anteriormente, nós vimos as propriedades de raio atômico e eletropositividade. E agora a gente vai ver outras 3 propriedades periódicas que são bem importantes. Então, essa aula anterior e essa aula são as 5 propriedades mais importantes que a gente tem que conhecer, que a gente tem que lembrar como localizar essas propriedades. E vamos fazer isso agora. Então, a gente vai começar falando sobre a propriedade de afinidade eletrônica. Essa propriedade, ela fala sobre a energia que um átomo pode liberar quando eu adiciono um elétron a esse átomo no estado gasoso. O que isso quer dizer? Pensa que esse X é um átomo qualquer, mas é um átomo que tem que ter tendência a receber elétrons. Então, esse átomo vai ser lá da família 5, 6 e 7, né? Lá dos halogênios, dos calcogênios, família do nitrogênio, e ele recebeu um elétron. Então, eu tenho um átomo que recebeu um elétron. E aí, automaticamente, quando um átomo recebe um elétron, ele se torna um ânion. Lembra? Cátion perde elétrons, ânion recebe elétrons. Quando ele recebeu esse elétron e se transformou num ânion, ele liberou uma certa quantidade de energia. Por que isso acontece? Né? Todos os elétrons que têm essa tendência em receber elétrons, essa troca de elétrons, essa perda e esse recebimento acontece com liberação, absorção de energia. Então, é isso que a afinidade eletrônica ela quer demonstrar, que são os elementos que têm uma tendência a receber elétrons que vão ter uma maior afinidade eletrônica. E a gente já vai ver como que isso funciona. Então, a gente tem 2 átomos aqui. Eu tenho cloro e tenho bromo. Eu já coloquei a representação de como seria o raio atômico deles. O bromo, por estar mais abaixo do cloro, pega a tabelinha lá de vocês para acompanhar certinho, né? Então, eles estão na família aqui 7A, família dos halogênios. E se a gente for analisar, o cloro está acima e o bromo está abaixo, indicando que ele tem um maior raio atômico que o cloro. Quando a gente viu lá as propriedades de raio atômico, a gente viu que de cima para baixo aumenta o raio dos elementos. Então, se ele tem um raio maior, eu tenho uma menor atração exercida. Como o elétron que fica, né, lá na última camada, que é aquele que tem que ser adicionado ou liberado, ele está mais distante do núcleo, quer dizer que ele tem menos atração pelo núcleo. Então, é mais fácil retirar ele. E se é mais fácil, ele vai ter menos energia para liberar. Agora, aquele elétron que está no elemento de menor raio atômico, isso a gente está falando para aqueles que no estado gasoso vão receber aquele elétron, né? Como ele está, vamos supor no caso do cloro-bromo, o cloro tem um menor raio, então o elétron tem maior atração com o núcleo. Então, quando ele for capturado ou adicionado, ele vai liberar mais energia, porque ele tem mais afinidade com o núcleo. Então, pensa que quanto mais atração tiver entre o núcleo e o elétron, mais energia eu vou liberar para capturar aquele elétron, porque eu tenho uma força de atração que mantém aquele elétron ali atraído pelo núcleo. Então, pensa um exemplo. Vamos supor que o cloro e o bromo sejam 2 ímãs, né? Se eu utilizar um prego e colocar entre esses 2 ímãs, aquele que tiver uma menor capa de proteção ao redor desse ímã é o que vai atrair esse prego, né? Porque ele não tem uma camada maior. Esse menor distanciamento entre o núcleo e a camada de valência, que é a última camada, faz ter mais atração com o elétron que precisa ser captado. Como que a gente analisa isso na tabela? Se a gente for ver na tabela, o cloro ele é o elemento de maior afinidade. Mas não é os elementos que estão acima que têm maior afinidade, porque se vocês forem olhar na tabela, o flúor ele está acima do cloro. Isso indica que o flúor tem um menor raio atômico que o cloro. E aqui vai a primeira seção para vocês. O flúor ele não pode ser considerado o elemento de maior afinidade eletrônica,
porque o raio dele é tão pequeno, que ele não consegue acomodar esse elétron direito. Então ele não tem essa questão da atração com ele, é mais difícil. Por mais que ele tenha essa capacidade de receber esse elétron, ele não consegue acomodar ele no seu raio atômico. E aí existem alguns valores que determinam essa afinidade que vocês não precisam decorar. Isso geralmente aparece aí nos elementos. Se tivesse esses valores nessa tabela, o cloro teria um maior valor de afinidade eletrônica. Vamos supor que o flúor teria 1 de afinidade eletrônica, o cloro teria 4. Então, esses valores também indicam essa afinidade eletrônica. Mas outra forma de indicar isso é pelo raio atômico, né? Quanto menor o raio atômico, maior a afinidade, exceto para o flúor, que o raio é tão pequeno que ele não consegue acomodar esse elétron no raio dele. Então, passa a ser o cloro o elemento de maior afinidade eletrônica. Então, sempre relacionem a questão da afinidade eletrônica com o tamanho do raio atômico. Quanto menor o raio, mais atração, mais energia liberada, maior a afinidade, exceto para o flúor. E a gente vai aqui para a nossa segunda propriedade periódica, que é eletronegatividade. O que é eletronegatividade? Ela é muito parecida com o que a gente viu de afinidade eletrônica, só que aqui a gente vê diretamente uma tendência que o átomo tem em atrair elétrons em uma ligação. Esses elétrons, né, esses átomos de elementos, a eletronegatividade ela vai servir para demonstrar a atração dos elétrons, o recebimento dos elétrons pelos ametais. Então, quem que participa dessas ligações que tem alta eletronegatividade? A família 4, 5, 6 e 7, porque são os átomos que têm tendência a receber, né? Quem que tem tendência a perder? Os metais. Quem tem tendência a receber? Os ametais. Então, quanto mais para o lado direito da tabela, que é a região onde ficam os ametais, mais eletronegatividade vai ter esse elemento. Vamos a um exemplo de novo. Então, eu tenho cloro e bromo. O cloro ele está acima do bromo, né? Quanto menor for o tamanho do átomo, quanto menor for o raio dele, maior será a força de atração. Mesma coisa que a gente acabou de ver na afinidade eletrônica. Então, a distância do núcleo elétron da ligação é menor. Se ele é menor, existe uma maior eletronegatividade, existe uma maior tendência do átomo a atrair elétrons em uma ligação. Então, a gente vai ver, né? Depois, no finalzinho, eu vou mostrar como que a gente localiza isso na tabela. Agora, eu só estou mostrando cada propriedade. Para a gente finalizar as propriedades da aula de hoje, a gente vai ver sobre a energia, agora por último, de ionização. O que é essa energia? Essa energia é o mínimo necessário que eu preciso para remover um elétron no estado gasoso isolado do seu estado fundamental. Então, a gente viu lá em afinidade eletrônica, energia liberada, né, quando se capta um elétron. Na eletronegatividade, aquela tendência que o átomo tem em atrair elétrons. E a energia de ionização também fala sobre uma energia mínima que eu necessito, que eu não libero, que eu preciso para remover o elétron do estado gasoso e isolado do seu estado fundamental. O que isso quer dizer? Então, eu tenho ali um elemento qualquer e eu preciso remover aquele elétron da última camada dele porque ele vai participar de alguma ligação, né? Quanto mais difícil for remover esse elétron, mais energia eu preciso para isso. Então, maior vai ser essa energia de ionização. Utilizando de novo o exemplo do cloro e do bromo, né? Quanto maior for o raio atômico, aqui vamos usar o bromo de exemplo, menos atraído vai ser esse elétron pelo núcleo. Então, mais fácil vai ser remover. Então, entre o cloro e o bromo, se eu fosse remover aqui um elétron do bromo, seria muito mais fácil, porque ela tem uma distância maior entre o núcleo e a última camada. Agora, se eu fosse remover um elétron aqui do cloro, seria mais difícil, eu ia precisar de mais energia, porque ele tem um raio menor, então é mais difícil eu remover esse elétron, porque tem aqui uma atração muito forte pelo núcleo. Então, todas essas propriedades que a gente está vendo hoje,
É essa relação que o raio do elemento tem com o núcleo dele mesmo. Então, quanto mais próximo do núcleo, quanto menor o raio, mais atração tem esse elétron, mais difícil vai ser remover esse elétron, né? E isso vai servir para as três propriedades. Se a gente retirar o primeiro elétron do átomo, vai diminuir o raio atômico dele. Pensa que ele tem várias camadas, lembra? Retirei o último elétron. Aí deu aquele encolhimento, é como se aquela última camada onde estava o elétron que eu retirei, ela não existisse mais. Ela diminuiu. Então, agora a energia necessária para eu retirar o segundo elétron, ela tem que ser muito maior, porque aquele segundo elétron está mais próximo do núcleo. E aí eu vou precisar de mais energia para retirar aquele elétron. E aí a gente vai ter que determinar algumas coisinhas aqui. Eu posso ter várias energias de ionização. Isso depende da quantidade de camadas que tem o meu átomo. Então, para o caso aqui do magnésio, a gente está considerando que ele tem 3 camadas, né? Isso já indica até o período que ele se encontra. Se ele tem 3 camadas, a primeira camada, quando eu retirei o primeiro elétron, foi mais fácil para retirar. Eu precisei de menos energia para fazer isso, né? Pensa aqui na primeira energia de ionização, é a primeira camada. Então, como foi a primeira camada, o primeiro elétron, eu precisei de uma energia mínima. Agora eu vou lá para a segunda camada e eu preciso retirar aquele elétron da segunda camada. Então, a energia agora que eu preciso para remover aquele segundo elétron é muito maior. Se eu quiser retirar o terceiro elétron lá da terceira camada, né? A terceira camada vai precisar de muito mais energia do que eu precisei na segunda e na primeira para remover aquele elétron, porque está cada vez mais próximo do núcleo. Então, para eu remover o primeiro elétron da primeira camada, menos energia. O primeiro elétron da segunda camada, mais energia. O primeiro elétron da terceira camada, muito mais energia, porque ele está muito próximo do núcleo. Quanto mais próximo do núcleo, mais atração. Quanto mais atração, mais difícil remover esse elétron. Então, eu vou precisar de muito mais energia para fazer isso. Ok? Eu sei que é bastante informação, mas todas estão interligadas, porque todas têm a ver com a força de atração do núcleo e o raio atômico do elemento. Como que a gente vai ver isso na tabela? Então, nós temos a nossa tabela periódica aqui, e aí a gente vai analisar o ANA, que é a afinidade eletrônica, a eletronegatividade e a energia de ionização. Então, fica mais fácil a gente usar esses termos para depois vocês analisarem a maioria das propriedades periódicas. Como que a gente analisa essas 3 propriedades que a gente viu hoje? Então, elas crescem da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, quer dizer que o elemento que se encontra mais à direita da tabela tem um aumento dessas propriedades. Tem maior eletroafinidade, tem maior eletronegatividade, tem maior energia de ionização. E o elemento que se encontra mais acima da tabela também vai aumentar essas propriedades no mesmo sentido. Vai ser o elemento com maior afinidade eletrônica, vai ser o elemento com maior energia de ionização, vai ser o elemento com maior eletronegatividade. Então, para ficar bem claro, afinidade eletrônica, eletronegatividade e energia de ionização vão aumentar de baixo para cima, da esquerda para a direita. E é assim que vocês vão analisar essas propriedades. Então, sempre olhando nesse sentido das setas. Então, para a gente considerar essas 3 propriedades, para ficar mais fácil analisar elas na tabela, essas propriedades que têm eletro do nome, você não vai analisar elas para os gases nobres. Você vai excluir essas propriedades quando a gente estiver falando de gases nobres. Então, eletronegatividade, afinidade eletrônica, eletropositividade, eu desconsidero quando eu estou analisando a tabela toda. Então, quando falar sobre essas propriedades que têm eletro no nome, você exclui os gases nobres e analisa para os outros elementos. Que aí, por quê? Porque os gases nobres eles não têm tendência nem a perder, nem a receber elétrons.
E aí eles não podem participar da análise dessas propriedades, porque essas propriedades dizem respeito a elementos que perdem ou recebem a força de atração que existe sobre esses elétrons. Como os gases nobres são estáveis e completos perante a regra do octeto, eles não têm necessidade de perder nem receber elétrons. Por isso que a gente exclui os gases nobres se tiver a palavra eletro no nome da nossa propriedade. E aí, para a gente analisar as 5 propriedades que a gente viu na aula anterior e nessa aula, eu fiz esse esqueminha aqui, vai ficar bem tranquilo. Então, nós temos o EPRA, que é eletropositividade, o raio atômico, que nós analisamos da direita para a esquerda, quer dizer que aumenta cada vez que vai chegando para a esquerda da tabela, e aumenta quando ele estiver mais abaixo da tabela. Então, eu tenho uma maior eletropositividade e um maior raio atômico se eu estiver analisando o elemento que está mais à esquerda da tabela, mais para baixo. Agora, nós temos também, por último, o ANA, né? A eletroafinidade, eletronegatividade e energia de ionização. Essas 3 propriedades, elas aumentam da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, olha como fica mais fácil analisar na tabela, né? Quando eu coloco as 5 propriedades periódicas principais, eu separo elas no exatamente o contrário do que elas analisam. EPRA, eletropositividade e raio atômico, da direita para a esquerda, de cima para baixo. O ANA, eletroafinidade, eletronegatividade e energia de ionização, da esquerda para a direita, de baixo para cima, são os elementos que vão ter um aumento dessas propriedades. Não é difícil, né, pessoal? Eu quero que vocês peguem a tabela de vocês, pode ser aquela que vocês fizeram ano passado, pode ser uma tabela nova que vocês receberam com a apostila, e façam esses traços, porque é bom para a gente já ir trabalhando com essas propriedades e aí vai ser mais fácil para vocês memorizarem, ok? Na próxima aula, a gente vai ver outras propriedades periódicas que pode aparecer vez ou outra, mas é um pouco mais difícil, é só para a gente não passar batido por elas, mas essas aqui são as principais. Eu quero que o estudo de vocês seja em cima delas. Não vai ser difícil. Quando chegar o nosso momento de ter a nossa tarefa, eu vou mandar uma lista para vocês para a gente analisar tanto os grupos lá da tabela periódica, né, que a gente não teve atividade ainda, e as propriedades periódicas dos elementos, ok? Se você quiser ir fazendo algum exercício por conta e ficou com dúvida, pode entrar em contato comigo que eu te ajudo a resolver. Belezinha? Até a próxima aula!